Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula do livro de aventureiros Conheça a Bíblia Fazendo Arte? Vem comigo! Olha só, crianças, na aula de hoje nós vamos aprender como era a vida, dos mensageiros e como eram os carros naquela época. Crianças, quando vocês precisam conversar com alguém que não mora na casa de vocês, um coleguinha, o que vocês fazem? Vocês pegam, o celular, liga para eles, coloca aqui e conversa, não é? Ou também manda mensagem pelo WhatsApp, manda um e-mail. Mas olha só, naquela época não tinha nada disso. E como que as pessoas então mandavam informações? Olha só, crianças, o envio de cartas por meios rápidos surgiu há muito tempo. Então eles escreviam cartinhas. Quando Ezequias anunciou a celebração da Páscoa para todo o povo de Israel, ele enviou cartas de convite pelo correio de cidade em cidade. Vocês podem ler isso lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, nos versos 6 e no verso 10. Um mensageiro, ele podia percorrer 120 quilômetros por dia e trocar então de animais nos postos. Mas as distâncias elas eram tão grandes, tão imensas, que levava 54 dias para ir de Roma a Cesareia. O serviço postal daquela época ele era altamente desenvolvido e usava cavalos como veículos, e as próprias estradas eram mantidas por supervisores locais. Quando enviaram mensageiros com um decreto do palácio em Suzã, lá no livro de Esther, eles fugiram montados em cavalos, mulas, camelos e dromedários. Carroças puxadas por bois também eram usadas, e veículos mais leves podiam ser alugados fora dos portões da cidade. O Cesium, que é esse veículo que está aparecendo na tela para vocês, era um veículo rápido e aberto com 2 rodas, e ele podia transportar 2 pessoas, o motorista e o passageiro. E algumas carruagens, como a reda, tinham teto e assentos para transportar passageiros, ou seja, tinham vários modelos de veículos naquela época. Os palanquins eram carregados nos ombros ou nos arreios entre os animais, e apenas pessoas muito importantes usavam os palanquins naquela época. Outra razão pela qual as pessoas não gostavam de viajar naquela época era porque havia muitos, mas muitos ladrões e não tinha lugares para descansar. Então era uma viagem desconfortável e perigosa. E eles forneciam hospedagem gratuita, comida, forragem e outros serviços tinham de ser pagos. Então, hospedagem gratuita, mas o resto, comida, alimento para os animais, essas coisas, tinha que ser pago. Vocês já ouviram falar da parábola do bom samaritano? A maioria das pousadas naquela época não tinha uma boa reputação. Então, quando Jesus enviou os discípulos para procurar acomodação, ele pediu que procurasse em casas particulares. Vocês podem ler isso lá no livro de Mateus, capítulo 10, verso 11. Ou seja, como as hospedagens não eram bem vistas, a hospitalidade foi muito importante, crianças, no primeiro século da existência cristã, porque eles dependiam, da boa vontade dos donos das casas para receber então as visitas. Olha só que interessante. Agora, fiquem com a experiência com o Jonathan. Tchau, pessoal! E vamos para a nossa experiência. Você vai precisar de um envelope, tá? No caso, eu imprimi o meu aqui. Precisa de giz de cera, cola quente, tesoura e também algo para usar como um carimbo. Eu estou usando um arganel aqui. Primeiro eu vou cortar um pedacinho de cola quente e o mesmo tamanho do meu giz de cera. E agora você vai pedir para um adulto pegar essa colher e esquentar ela no fogão para a gente derreter e misturar os dois, tá? Opa, saiu aqui. Agora, depois de quente e bem misturado, ele fica desse jeito, olha só. Ele vira essa pastinha. E agora eu vou colocar aqui em cima do meu envelope, tá? Então muito cuidado, porque é quente, hein?
Então peça para um adulto te ajudar. Pronto, a gente derruba assim, derramando. Coloquei uns pesos aqui para não deixar a cartinha abrir. Aí você espera esfriar um pouquinho, tá? E coloca aí o seu arganel, o seu carimbo, alguma coisa de relevo. Depois que esfriou, eu tiro. Olha só, ficou ali a marca da minha águia. Que bacana. Eu quero ver também como ficou o selo de vocês, hein? Só marcar a gente lá. E agora minha carta está secreta. E se alguém abrir ela, eu saberei que abriu, porque o selo vai ter sido rompido. Vamos lá, aventureiros!